bandeirinha sofre, gente, porque eu vou te dizer, o impedimento que vai mostrar aí são 8 centímetros. Tem um detalhe que é fundamental na jogada. No momento, vamos dizer, esse é o momento que ele bate na bola, que é o que interessa. É meio pé do Neymar. Meio pé, se ele calçasse 33 e não 49, entendeu? Então ele estaria numa posição legal. O impedimento vai mostrar o tiranteio, são 8 centímetros. A bola triscar, não nada, porque o que interessa é que a bola, no momento em que a bola sai do pé do jogador que passa. Então fica muito difícil. Tem um detalhe importante, que nós vamos jogar mais uma vez o tiranteio, 8 centímetros. Ou seja, é um impedimento, Wright, que a olho nu é impossível de se observar. E tem um detalhe muito básico nessa situação. No momento que ele bate, o bandeira tinha que ter olhado para ele, olhou para quem cobrou, quem lançou. No momento que ele vira a cabeça, a figura é outra, completamente diferente. Se você considerar 8 centímetros, é uma distância mínima, realmente. Não podemos culpar o assistente. Eu acho que é um erro que qualquer um cometeria nessa circunstância. Olá, boa noite. Está aí a explicação do comentarista de arbitragem da Rede Globo, José Roberto Wright. Isso foi no show do intervalo da transmissão de Curitiba e São Paulo. Não há mais qualquer dúvida. O tira-teima da Globo definiu bem. O gol do Santos no Sport ontem foi impedido. Boa noite, Lúcio Surubim, boa noite. André Galindo está com a gente também aqui no lance final. Boa noite, Rembrandt. Pessoal, mais um gol impedido que o Sport, mais um gol irregular que o Sport sofre no campeonato. Teve gol irregular contra o Botafogo lá no Engenhão, gol irregular do Santo André em Santo André e agora na Vila Belmiro contra o Santos. Qual é o pecado dos times pernambucanos? Por que estão sofrendo tanto com a arbitragem desde o começo? Começando com você, André. Ô, Rembrandt, eu acho que, de uma forma geral, as arbitragens no Campeonato Brasileiro, o próprio presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, o Sérgio Corrêa, já disse, concordava, a arbitragem, o nível da arbitragem está baixo, na minha opinião. Eu acho que não é apenas o time pernambucano do Sport, nem o time pernambucano do Náutico que está sofrendo, de uma maneira geral, há outras equipes que reclamam, equipes inclusive do Sul, o Internacional 2 rodadas atrás reclamou também, Fluminense no Rio de Janeiro se queixando bastante. Eu acredito que, nesse caso do Sport, só esses 3 jogos que você citou já seriam 3 pontos a menos. Ou 3 pontos a mais somando ao Sport, ele estaria um pouco mais afastado da zona de rebaixamento com 11 pontos. Isso lá no fim das contas não vai ser o presidente da comissão de arbitragem, nem esse juiz que vai devolver esses pontos ao Sport. Nenhuma punição devolve, né? Porque o assistente do jogo com o Santo André foi punido, Lúcio, 30 dias de suspensão, mas o Sport perdeu. Não tem como recuperar os pontos. O grande problema é o seguinte, tem que se analisar. São 3 jogos em 9 rodadas, né? Em 9 rodadas. Tivemos 9 rodadas, são mais de 30% de erro, né, contra o Sport. Agora você tem que analisar o seguinte, Rembrandt, num lance como esse, como o próprio Wright falou, foram 8 centímetros de diferença, né? Mas bem difícil, né? É muito complicado pro bandeirinha, né? Só que ninguém quer saber não, erro é erro, né? A gente vai falar sobre esse lance do gol do Sport, Rembrandt, durante o lance final? Vamos falar. Porque o tempo de reação do Magrão e do César, sem querer culpá-los, foi diferente do atacante do Santos, foi o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, exatamente. O tempo de reação, ele de fato acreditou e acho que o César e o Magrão esperaram pela arbitragem, um pouco. Né? E aí quando foram atrás, realmente já chegaram atrasados, assim. Há de se analisar também a arbitragem, mas os próprios erros. A rodada do fim de semana do Brasileiro da Série A, nada favorável aos times pernambucanos. Os resultados, confira. A rodada começou ontem com Santos 1, Sport 0 na Vila Belmiro. Santo André e Barueri empataram em 1-1 em Santo André. O Flamengo venceu o Vitória em 2-1 no Engenhão e não no Maracanã. Hoje, Atlético Mineiro e Botafogo empataram 1-1. O Atlético perdeu a liderança. Coritiba 2-0 contra o São Paulo na capital paranaense. O Goiás venceu o time reserva do Cruzeiro por 1-0. Gol de Felipe. O Grêmio goleou o Atlético Paranaense por 4-1. Tivemos também hoje Avaí 0, Palmeiras 3. O Avaí perdeu em casa. O Náutico também foi derrotado na própria casa. 2-0 para o Internacional com 2 gols de Nilmar. Fluminense e Corinthians completam a rodada na próxima quarta-feira. Essa é a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora a derrota do Sport para o Santos. O gol do Peixe irregular foi quase no fim do jogo. Do Santos, o primeiro arremate para o gol. Kleber Pereira, a bola ainda desviou. 19 do Santos, de pé esquerdo. Magrão na ponta dos dedos. Fabão bateu falta. Magrão defendeu no cantinho. Defesa difícil. Agora, pênalti de Fabão e Hugo. Daqui a pouco a gente discute esse lance. Reveja aí, por outro ângulo.
Hugo ficou reclamando do Alício Pena Júnior. O lateral esquerdo Dutra virou a jogada. Helder Granja tocou e o Wilson chutou para a defesa do goleiro Douglas. Importante defesa aí do Eldon. O Eldon é quem chuta para o gol. O Eldon, número 20 do Sport, para a defesa do Douglas. E que furada você vê de Fabiano. Vamos ver. Chegou. Ih, Fabiano. Que coisa, hein? Furada feia. Olha só. Agora o segundo tempo. O Eldon pegou Wagner Diniz por trás, de carrinho. E o árbitro mineiro Alício Pena Júnior expulsou o jogador do Sport. O técnico Emerson Leão não gostou nada da expulsão de Weldon. De novo aí o lance. A chegada de Weldon perto da área do Santos. E aí, um riso irônico do técnico do Sport, o Emerson Leão, né? Saiu do campo o Weldon. O Santos com mais um chute de Paulo Henrique. De longe, olha só o chute. Defesa de Magrão. Bela defesa. A melhor chance do Sport no jogo, Fabiano de frente com Douglas. Vai Fabiano, vai Fabiano! E a bola passa perto, vai para fora. É a chance do Sport abrir o placar na Vila Belmiro. Não apareceu outra dessa não, hein? Agora chute de Rony. Tinha entrado no segundo tempo. Mais uma defesa do Magrão. Pegou aqui no cantinho. 43,5. Cruzamento de Madison. Desvio de Igor. Aí teve toque de Neymar. E gol de Paulo Henrique. O Paulo Gans. Gol impedido. Daqui a pouco tem mais detalhes sobre esse lance aí. Olha como se joga o Neymar. E a reação que não teve do Magrão. Reação que não teve também o zagueiro César. O Santos ainda tem um chute perigoso. Aí está o chute. A defesa afasta. Depois a defesa do Magrão. Mais uma defesa do goleiro Magrão. Do jogo, André Galindo. O que é que o Sport, o torcedor do Sport, pode comemorar desse jogo? Da participação, na verdade, do desempenho do time rubro-negro. Eu acho que o jogo, tecnicamente, não foi lá essas coisas. Nem o Santos jogou muito bem, nem o Sport. Eu acho que a vantagem do Sport é, teoricamente, está achando uma nova forma de jogar aí com o técnico Emerson Leão, que voltou atrás no pensamento, pôs 3 zagueiros, que era a forma que o Sport já estava acostumado a fazer com o Nelson Batista. Só que a diferença nesse caso foi também, além dos 3 zagueiros, ter 3 volantes. E eu acho que de repente cai sobre os ombros de um homem que tem mais a característica de marcação, no caso o Fabiano ou talvez o Sandro Goiano, esse poder de armação junto com o Hugo. E pode ser testado, na minha opinião, futuramente, aí o Fumagalli novamente ou o Luciano Henrique. O Sport, Lúcio, é o 16º, é uma posição acima da zona de rebaixamento, com 8 pontos ganhos, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Ali está tudo misturado, né? Mas, se eu não me engano, é o 12º colocado que tem 10 pontos, né? Coritiba, 10 pontos. 10 pontos. Então a diferença do Coritiba, que é o 12º, para o primeiro do rebaixamento, que é o Náutico, 2 pontos. Então, uma vitória, né? Uma vitória. Então, não pode nem se considerar essa situação ainda, né? Claro que a gente fica chateado que as duas equipes estão aí nessa situação perigosa, né? E tem que tomar as providências o mais rápido possível para mudar esse quadro. No desembarque no Recife, os jogadores do Sport estavam na bronca com a arbitragem, mas não só pelo erro no jogo de ontem. Está dificultando muito nosso trabalho, né? E são 3 jogos fora de casa seguidos que no final nós somos aí prejudicados, né? E nossa diretoria já vai tomar as providências junto à CBF, junto ao Conselho Arbitral, para que isso não volte a acontecer. São 4 pontos que a gente deixou pela arbitragem no jogo contra o Botafogo, que ali nos dava a vitória, onde tinha um jogador impedido no gol. Contra o Santo André novamente, né, um gol impedido. E agora, então, muitos erros consecutivos em cima do Sport. A gente tem que rever isso aí direitinho, porque está errando muito. Ele não quer que erre a favor da gente, a gente quer uma arbitragem neutra, mas não quer ser prejudicado também.